Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a satisfação de receber como convidada a jornalista Roberta Campos Babo Fernandes, coordenadora do projeto Mais Leituras da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai nos falar sobre o projeto que já vendeu mais de 1 milhão de livros e atendeu a mais de 300 mil cidadãos. Desde que foi criado no ano de 2011, com o objetivo de democratizar a cultura com venda de livros a preços populares. Boa tarde, Roberta. É uma alegria muito grande estar aqui conosco no nosso programa. Boa tarde, Mônico. Eu que agradeço. Eu e a equipe do Projeto Mais Leitura agradecemos a você, aqui da Imprensa Oficial. Pois não. Ontem, dia 30, foi inaugurada em Niterói mais uma agência do Projeto Mais Leitura. Gostaríamos que nos falasse sobre a localização da agência e também sobre a inauguração. Olha, a agência do Projeto Mais Leitura em Niterói, ela fica no Shopping Bay Market, ao lado da Estação das Barcas. Fica no 3º andar, bem pertinho do cinema. É facinho de encontrar. A festa de inauguração foi linda, Mônico. Estava lotado de gente. O shopping ficou super movimentado, então estavam os nossos convidados, né, os editores, os parceiros, e toda a comunidade. Niterói estava super ansioso para a chegada do Mais Leitura aqui na cidade. Perfeito. Eu estive lá presente por um período, né, e vi realmente uma multidão, muita gente, e também visitei e percebi que tinham obras realmente belíssimas ali sendo vendidas por preços populares, como era o desejo da direção da presidência da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Aqui vai meus aplausos pela sua inauguração aqui em Niterói, né, do Bay Market, e muita gente ali aplaudindo. Eu vi vários comentários muito favoráveis a respeito da sala, e livros belíssimos, livros realmente encantadores. Não, e estava um clima super legal, né? Animado, realmente. Todo mundo feliz. Muita gente adquirindo ganha, né? Diversos livros. Com certeza. Me impressionou bastante o sucesso da inauguração da agência aqui em Niterói. Do Bay Market. E outra coisa, eu gostaria de saber de você os horários de funcionamento. Olha, o horário do funcionamento da agência do Mais Leitura é o mesmo do shopping. É de segunda a sábado, de 10 às 10, né? De 10 horas às 22. Certo. E aos domingos é no funcionamento da tarde, de meio-dia às 10. Sim, então todos os dias isso. A agência está funcionando e atendendo. A agência funciona conforme o shopping. Certo. E vale a pena ir lá fazer uma visita, porque realmente... Com certeza, estão todos convidados. Além da nova agência de Niterói, onde é que estão localizadas as outras agências do Projeto Mais Leitura? Você poderia nos falar? Com certeza, com prazer. A 4ª agência, que é a Bay Market, ela surgiu agora e antes, desde 2011, a gente tem outras 3 agências. A primeira foi São Gonçalo, que ela está localizada no Shopping São Gonçalo, aqui na estrada, né, na BR. Além disso, está também no Shopping Bangu, e no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. As outras 3 agências, elas funcionam dentro das unidades do Poupa Tempo. Certo. Também aberto ao público, funciona todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 18, e aos sábados, de 8 às 13, perdão. Certo. Aos domingos não? Não, aos domingos não abre. Tá. Domingo porque só o Poupa Tempo não funciona aos domingos. Né? Ah, sim. Embora os shoppings abram, o Poupa Tempo não funciona aos domingos. Certo. Então, nós temos Niterói, inaugurada ontem, dia 30. Bangu. São João de Meriti e São Gonçalo. Estive, por uma ocasião, na agência de São Gonçalo
e realmente maravilhoso. Também é um sucesso, todo mundo gosta de mais leitura. Sucesso total. Isso. Eu acho que essa ideia foi notável, é digna de aplausos, que é uma forma de incentivar a cultura, a leitura a todos. Com certeza, e esse é o objetivo do projeto, verdade. né? Democratizar a cultura, democratizar a leitura, porque as verdade. pessoas, elas gostam de ler. Né? A gente percebe, numa pesquisa que eu fiz nas agências, as pessoas gostam de ler, gostam muito de ler. E uma coisa que eu também observei ontem, Roberta, foi assim, jovens visitando lá e adquirindo livros com os pais, né? Os pais os incentivando. Eu acho isso maravilhoso. É o público de todas as idades, todo mundo verdade. gosta de mais leitura, da verdade. criança aos idosos. E a ideia de termos também outros, a pensamento de vir a ter em outros municípios. Olha, Mônaco, a gente tem o projeto Mais Leitura itinerante. É uma Itinerante. carreta Sim, que está sim. circulando em todos os municípios do estado. Certo. Atualmente, ela está na região dos Lagos. Sim. Hoje, precisamente, ela está em Arraial do Cabo, mas a gente já esteve em Cabo Frio, em Búzios e na região dos Lagos. E a gente segue amanhã para Iguaba Grande e depois Saquarema. Então, ela visita todos os municípios. Ela vai visitar todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Já estivemos também em Vassouras. Lá em Vassouras foi um sucesso. Tanto que ela teve uma rede social fazendo pedido para que voltasse para Vassouras. De tanto sucesso que foi lá. É interessante esse trabalho, sabe? E eu queria saber de você também, Roberta, quanto é que custam os livros nessas agências do Projeto Mais Leitura? Tem em torno de quanto? Os livros custam R$ 2 e R$ 3. A maior parte custa R$ 2. Alguns títulos custam 3, são até razoavelmente grande o número de títulos que custa 3, e pouquinhos títulos, 2 ou 3, custam R$ 4. Mas o preço principal é R$ 2 os livros. São livros novos, de excelentes editoras, a gente tem mais de 40 editoras parceiras, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros está com a gente nessa parceria. Então a gente tem livros novos, livros de todos os gêneros, com um preço de R$ 2, R$ 3. É verdade. Eu tive a oportunidade de ver ontem na inauguração da agência de Niterói, né? Livros realmente por um preço, os preços normais devem girar em torno de 40, 50, 60 reais. Eu vi lá um livro de princípios de economia por R$ 4. É incrível, né? Incrível mesmo. Realmente vocês estão de parabéns com esse projeto que acho que nunca houve aqui em Niterói. Eu não lembro de ter visto algum projeto semelhante. E o preço é o mesmo nas agências e na carreta do Mais Leitura Itinerante. Certo. Você poderia nos falar algo mais sobre essa carreta? Essa carreta sai assim diariamente, semanalmente? A carreta é uma carreta que ela se abre, ela é transformada numa mini loja. Então, lá dentro tem várias prateleiras, os livros estão todos expostos, a gente tem mais de 1.500 títulos e ela comporta mais de 10.000 livros, mais de 10.000 livros, né, lá dentro da carreta. Então, tem computadores, ar-condicionado, tem acesso aos portadores de deficiência. Então, enfim, é uma loja e lá também a gente vende livros a R$ 2 e R$ 3. A carreta, ela fica um período em cada cidade. Então, a gente iniciou a carreta, ela foi inaugurada no dia 26 de agosto, ela foi ali no aterro do Flamengo e depois ela seguiu para a comunidade de Manguinhos, ela ficou lá próxima à Biblioteca Parque de Manguinhos e foi um sucesso também lá, Mônaco, você imagina, toda a comunidade adorou a novidade, porque a carreta ela é linda, ela é bonita, a carreta. Então, as crianças adoraram, tem vários títulos infantis, então as crianças fizeram a farra lá. E depois ela seguiu para Vassouras, e também foi muito sucesso, como eu já tinha te dito. Foi um sucesso lá em Vassouras, todo mundo gostou muito. E agora ela está lá na região dos Lagos. Ficou um pouquinho em Cabo Frio, um pouquinho, dias, né? 2 dias numa cidade, outro dia em Búzios, agora está em Arraial do Cabo e amanhã segue para Iguaba Grande. Certo. Então a carreta, esse trabalho vem sendo realizado há um mês e pouco, né? Isso já é um sucesso. Já é um sucesso. Já é um sucesso. E aí a gente abastece a carreta, a gente vai até onde ela está e reabastece, né, com livros. Então ela nunca está vazia, ela está sempre cheia de novidade lá. Em média, ela consegue transportar quantos livros? Dentro da carreta ela tem 10.000 livros. 10.000 livros? 10.000 livros. De todos os gêneros, para todos os gostos.
Poxa, mas que beleza, hein? E esses 10 mil livros, grande parte é vendido. A gente vende em média, de 1.500 a 2.000 livros diariamente nas cidades. Certo. Então, o projeto é visitar vários municípios do estado do Rio, divulgando a cultura, Exatamente. divulgando essas obras. Para todo mundo, para todos os municípios a gente vai estar presente. Quer dizer que a resposta do público tem sido notável, excelente. Né? A resposta é super positiva e isso é muito gratificante, porque Isso a gente é vê bom. que a gente está fazendo um trabalho que é querido por todos os fluminenses. É verdade. É uma forma de apoiar, incentivar a leitura. Com certeza. Esse E é projeto ao máximo realmente isso. é digno de aplauso de pé. Muito obrigada, Mônica. Eu queria também saber de você, Roberta, sobre a UPP. Poderia nos falar algo a esse respeito? Porque Essa é a tão novidade comentado. que eu tenho hoje. A novidade, ontem a gente teve a inauguração do Bem Market e hoje a gente está lá na comunidade da Rocinha. A gente está agora também nas unidades de polícia pacificadora. Ao lado, a gente está montando um stand. Então, hoje, até a sexta-feira, a gente vai ficar na Rocinha. Sei. Então, todo mundo está convidado para ir até lá, conhecer o stand do Projeto Mais Leitura, com livros a R$ 2 e R$ 3. E depois a gente vai para o Complexo do Alemão. A gente vai ficar lá também um período. Sempre ao lado das UPPs. Pertinho do teleférico, é super fácil de chegar. Então, quem estiver querendo conhecer, é uma boa dica. UPP é... Unidade de Polícia Pacificadora. Certo. E, em princípio, são os que estão sendo beneficiados agora é o da Rocinha, né? Isso. Hoje a gente começou lá na Rocinha. Na Rocinha. É um stand, né, montado e a gente tem lá vários expositores. A gente tem mais de 400 títulos lá à disposição da comunidade. E depois, você falou... Depois a gente vai para o Complexo do Alemão. Na semana que vem a gente já está no Complexo do Alemão. Quer dizer que a ideia é visitar assim, vários espaços... Isso, a gente vai começar lá no Complexo do Alemão, na comunidade do Adeus. Sim, a gente vai estar lá do ladinho da UPP. Pois não. É um bom projeto, belo projeto. Não é? Muito legal. A comunidade toda, todo mundo quer. Nas redes sociais as pessoas falam, não, venham para cá, venham para cá. Então a gente está querendo estar em todos os lugares. É bom isso. E quais as comunidades que vão receber esse projeto Mais Leitura? Já tá todas as comunidades pacificadas. Todas? Isso. Perfeito. Eu queria saber também, Roberta, esse projeto Mais Leitura não é livraria, né? Não, a gente não é uma livraria, embora tenha formato de livraria, porque tem as prateleiras, né? Não são vendedores, são pessoas que estão ali para auxiliar, enfim. Mas a gente não é livraria. As agências, elas não estão organizadas como as livrarias, divididas por gêneros, não. A gente tem ali um mix de livros de todos os gêneros, mas o que é importante é que o Projeto Mais Leitura ele é uma obra social. A gente está aqui para democratizar a cultura, democratizar a leitura, para quem não tem acesso, né? Porque o livro é caro e a gente está aqui proporcionando o livro com preços populares. Eu percebi ontem nessa inauguração, né? Que realmente livros notáveis por preço. Olha que eu trabalho em livros há meio século e percebi ontem o material que estava sendo, os livros que estavam sendo apresentados. Olha, Mônica, eu tenho uma história super legal para contar, que uma vez eu estava em São Gonçalo, visitando a agência, e uma pessoa super humilde disse para mim assim, olha, dona, eu queria parabenizar a senhora, porque aqui eu me sinto tão gente, tão pessoa assim... cuidada, porque a gente vê que tudo aqui é bonitinho, a gente vê que vocês trabalham com amor. E isso é verdade. O Projeto Mais Leitura, ele está ali, não é para ter lucro, é para a gente democratizar a leitura, né? Leitura para todos, né? Dentro de um livro não tem só história, tem cidadania, né? Eu percebi que ali nos livros apresentados tinha um livro de diversas áreas. Isso, são livros novos, né? Livros lindos. Literatura, romance, poesia, economia, sociologia. Tem para todos os gostos, todas as áreas, de direito à medicina. Você sabe que eu quase não consegui entrar porque tinha tanta gente, era uma multidão lá na aquisição de livros, tantos interessados, eu fiquei realmente impressionado. Não, e a gente que gosta de livro, a gente se empolga de ver isso, né? Todos empolgados ali. É empolgante. Impressionante. Sim, Há muito não vi uma coisa assim. Muito obrigada. Roberta, este ano o projeto fez a sua estreia, né? Na Bienal do Livro, no Rio. E eu queria saber de você,
a resposta do público, o que, que você sentiu em relação ao público na Bienal do Livro? Olha, na nossa estreia na Bienal, a resposta foi super positiva. O Mônaco, no stand, que era um stand de 100 metros quadrados, fazia a volta à fila. Era assim, uma coisa, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que stand. Lá a gente estava vendendo livros com preço fixo, de R$ 2,50. Então era assim uma fila diariamente, todas as horas, não tinha determinado horário, não, era o dia todo com fila. E a resposta foi super positiva, porque a gente estava ali na vitrine do livro, né? Na vitrine da literatura. A gente não tinha nenhuma celebridade, a celebridade era o livro, né? E a celebridade era o preço, que é livre para todos, né? A gente pode... Eu passei ali pelo stand e vi realmente fila para aquisição. Não, é impressionante. Impressionante mesmo. Lá na Bienal, a gente vendeu, todo o período, quase 50 mil livros, Mônaco. 50 mil livros. 50 mil livros, impressionante. Realmente é uma quantidade considerável, né? A gente só não vendeu mais porque, numericamente, não dava tempo, né, de vender. A gente tinha 3 caixas e, ainda assim, o tempo todo vendendo. Matematicamente, não dava para vender mais, né? Porque era fila o tempo todo. Eu acho a Bienal do Livro um evento muito importante aqui. Estive lá no domingo, dia 1º, quando autografei o livro editado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, né? Fez fila também lá realmente no stand da imprensa oficial. Realmente fiquei muito emocionado naquela tarde inesquecível, né? Com a presença também de Luiz Antônio Pimentel, Isso. que autografou lá seus 5 livros indicados para serem reeditados, né? Fagundes Varela, José de Anchieta. E a presença do Pimentel também foi muito... A apresentação da Neide Barros Rego. Eu soube que o seu livro já se esgotou, né? Esgotou. Tá vendo só que sucesso. A Neide Barros Rego também fez uma belíssima homenagem ao Edmo Rodrigues Lutherbach, né? Que foi homenageado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. E nessa homenagem deslocou-se daqui de Niterói um ônibus especial cedido, gentilmente pela imprensa oficial, que levou um grupo de intelectuais, de acadêmicos, à Bienal do Livro. Foi realmente uma tarde inesquecível para todos nós que fazemos parte do movimento cultural aqui do município. Está de parabéns o Haroldo Zager, né, presidente da imprensa oficial, mais uma vez. Ele é muito empreendedor, né? Parabéns para você também, viu, pelo sucesso do livro. E também, realmente, uma tarde inesquecível, como eu já falei. E a participação também de outras editoras, né? Isso é fundamental. Aqui há uma pergunta de um telespectador, a Roberta. Roberta, que bom. Quem quiser receber o projeto na sua região, como é que deve proceder? Qual é o contato? Olha, o telefone lá da imprensa oficial do Estado do Rio é 2717-4334. Você fala direto com o Projeto Mais Leitura, fala direto comigo, vai ser um prazer. A gente está querendo ir para todos os municípios. Então, é só entrar em contato com a gente. 2717-4334. Certo. Então, está feita 21, né, o DDD. A pergunta do nosso telespectador. Vai ser um prazer. Ele não diz de onde ele é? Não diz a região. Apenas quem quiser receber o projeto na sua região, como é que deve ser o procedimento? Qual o entra contato? Em contato, aí a gente vai organizar toda a logística, né? Porque não é fácil você levar uma carreta, né? Tem que ter tem que ter um espaço, né? Para colocar a carreta lá, então, a mocinha lá. Ao nosso telespectador, o contato deva ser feito pelo telefone que a Roberta já colocou. Isso. Ou então pode ser por e-mail também, maisleitura@imprensaoficial.rj.gov.br. Pode repetir, Bárbara? maisleitura@imprensaoficial, tudo junto, .rj.gov.br. Perfeito. Obrigado, Roberto. Imagina.
Outra coisa também, Roberta, que tipo de livros podemos encontrar nas agências e na carreta? É tudo, é aquilo que você falou, são todo tipo de... Isso, o Mônica, todas as de áreas. Nietzsche a bolinha Recruta Zero, Luluzinha. Tem para todos os gostos. Tem os clássicos, né? Machado de Assis, Jorge Amado, enfim, a gente tem para todos os gêneros, de todos os gêneros, para todos os gostos. E por esse valor, R$ 2, R$ 3, R$ 2 e R$ 3,50. A gente tem revistas, quadrinhos, né? Porque também é uma forma de literatura, né? Eu aprendi a gostar de ler com gibis, É verdade. com a Mafalda. Eu também comecei a minha leitura com aqueles gibis da época. Pois é, muito Flash gostoso, Gordon, né? Capitão Marvel, Mandrake, Tico-Tico. Então. Comecei assim. Eu adorava a Luluzinha. Agora tem Todos Luluzinha nós. Tim. Bolinha. Enfim, a gente tem... Bolinha é uma delícia, né? Então, a gente tem para todos os gostos. Os infantis lá tem... Roberta, e há sempre novidades de título nas agências? Sempre tem novidades? Sempre novidade. Sempre Sempre novidade. tem, né? As editoras são parceiras, elas estão sempre disponibilizando livros para a gente com preços bons, enfim, para a gente poder atender a demanda. Certo. Eu queria que você nos falasse como é que você se sente em ser a coordenadora desse belíssimo projeto Mais Leitura. Como é que você se sente? Poxa, com Mônaco, isso? aí fica complicado, porque você acaba chorando aqui, mas não pode. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que é muito gratificante, Mônaco. Quando o Haroldo me convidou, sabe, ele estava me dando presente, porque é muito gratificante, verdade, no fundo do coração. Realmente emociona, né? É emocionante, a gente, sabe, porque tem histórias maravilhosas. Tem uma que uma vez eu estava numa agência, não me lembro se foi em São Gonçalo, e tinha um rapazinho assim no canto, e aí eu estou vendo, ele disse, senhora, será que a senhora pode me ajudar? Eu falei, pois não, o que você está precisando? Ele disse, sabe o que é que eu não sei ler? Aí eu tomei um susto, né? Eu falei, você não sabe ler? Ele disse, não, eu sei ler, mas eu não sei ler livro. Aí eu falei, nossa, mas então, bem-vindo ao mundo dos livros, né? Então eu expliquei a ele tudo do livro, né? Onde estava o resumo, que o livro é dividido em capítulos, enfim. A pessoa não sabia. E eu perguntei para ele, que tipo de livro que você gosta? Ele disse, eu gosto do livro da história da vida dos outros. Eu falei, então, você gosta da biografia? Biografia. E aí ele saiu dali cheio de livros, encantado, Nossa. sabe? E aí você olha e fala assim, nossa, eu fiz alguma coisa de boa hoje, né? E todos os dias eu tenho essa sensação de que quando eu estou aqui colocando ali, separando os livros, ou comprando os livros, a gente está fazendo uma coisa muito legal, porque é dar acesso às pessoas à cultura, né? E ler é tão bom, né? Embora seja solitário, é uma coisa assim que abre o mundo, né? E é gostoso trabalhar com livros. Nossa, é uma delícia, né? Eu Fantástico. trabalho com livros há meio século e a livraria para mim foi uma faculdade. Ali eu aprendi muita coisa, e principalmente lições de vida. Com certeza. Esse contato com intelectuais, com esse meio cultural é maravilhoso. O livro realmente... O livro é encantador. É encantador, sem dúvida alguma. Com certeza. E aquele negócio, as pessoas, elas falam para mim, eu já comentei da pesquisa que eu fiz nas agências, e uma delas, ela disse assim para mim, olha, eu comparo o Projeto Mais Leitura, a UPP e a UPA, né, que é da saúde. Então, as pessoas, a gente sabe, a gente percebe que as pessoas, elas querem segurança, elas querem saúde e querem também educação, né? Então, isso é gratificante, saber que a gente está fazendo alguma coisa. Querida Roberta, considerações finais. Considera mais? Considerações finais, que estamos próximos de encerrar o programa. Que pena. Então, um papo tão agradável a gente falar de livro, é sempre bom. O tempo passa assim. Então, as suas considerações Então é isso, finais. eu quero convidar todos para conhecer uma das agências do Projeto Mais Leitura. Eu vou repetir, a gente está em Bangu, no Shopping Bangu, em São João de Meriti, no Grande Rio, e no Shopping São Gonçalo, e agora no Bay Market. No Bay Market, no 3º piso. E aí aguarde também você aí das demais cidades do estado, a carreta do Mais Leitura Itinerante vai chegar. Vai chegar. Vai, com certeza. Então estamos aguardando. E nas UPPs aqui também, nas comunidades, a gente está lá. O pessoal da Rocinha, vamos lá, vamos conhecer. Perfeito. No próximo dia 5, sábado, teremos um novo giro cultural que foi idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Sábado, dia 5, teremos às 10 horas, manhã de autógrafos do livro Primeiros Versos, de Antônio Carlos Rodrigues, que ocorrerá na Livraria Ideal, Rua Visconde Itaburaí, 222. Giro Cultural, já na sua 21ª edição, né?
Antônio Carlos é membro da Academia de Letras de São Gonçalo e Primeiros Versos é um livro que realmente fez um sucesso extraordinário. Então, estamos todos convidados para amanhã de autógrafo de Primeiros Versos de Antônio Carlos. E às 12 horas, teremos na belíssima Sala de Cultura Leila Diniz, na rua Heitor Carrilho 81, a Sala de Cultura Leila Diniz, imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, teremos a apresentação de Chapeuzinho Vermelho, em Focus Companhia de Teatro. Às 12 horas, teatro infantil. Por sinal, tem sido assim bastante concorrida as apresentações na Sala Leila Diniz. Então, às 12 horas, Chapeuzinho Vermelho. Estão todos convidados, a entrada é grátis, aberta ao público, tanto na Livraria Ideal com amanhã de autógrafo de Primeiros Versos, como o Teatro Infantil Chapeuzinho Vermelho. Também devemos noticiar o cartaz em cartaz de Fernando Pimenta, a obra de Fernando Pimenta, comentada por diretores e produtores em entrevistas e depoimento em vídeo, parte da história do cinema brasileiro, em cartazes e aberturas. Você vai ver, ouvir e tocar. Será de 9 a 28 de outubro, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz. É aberta ao público e estão todos convidados para a apresentação. Está lá na... Amanhã, dia 2 de outubro, quarta-feira, às 17 horas, na Academia Niteroense de Letras, posse da acadêmica Luzia Infante Pereira Veloso, que vai ocupar a cadeira número 12, patronímica de Raul Pompeia. Foram antecessores da cadeira Rubens Falcão e Vera de Vives. Será saudada por Vanderlino Teixeira Leite Neto. Despeço-me agradecendo a presença da jornalista e coordenadora de projeto Mais Leitura da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até lá. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge geralmente os pulmões. Somente no ano de 2012, o Brasil registrou cerca de 70 mil novos casos da doença. Para combatê-la, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito em hospitais e centros especializados, como o Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose e Doenças Pulmonares, Professor Mazini Bueno, da Universidade Federal Fluminense. A tuberculose, infelizmente, ainda no século XXI, ainda é uma doença prioritária, né, no Brasil e no mundo para erradicação, e é uma coisa muito difícil. E, por conta disso, surgiu dentro da universidade o dispensário escola. Atualmente fazemos a consulta médica, temos um laboratório onde nós temos uma farmacêutica bioquímica. E, neste momento, estamos fazendo a baciloscopia, então o paciente chega e faz a baciloscopia e fazemos o raio-x. O nosso raio-x é um raio-x digital, então o nosso paciente também não precisa ir para outra unidade para fazer o exame de raio-x. Quando a baciloscopia constata a presença do bacilo de Koch, bactéria causadora da tuberculose, o tratamento é iniciado no próprio centro e dura pelo menos 6 meses. Estando o raio-x sugerindo doença, né? E o escarro confirmando a doença, a gente inicia o tratamento. Esse tratamento é feito com 4 substâncias,
São 4 antibióticos, que a duração do tratamento é em torno de 6 meses para os doentes tuberculosos pulmonares, tá? E aí, a partir desse 6º mês, a gente avalia se vai ter alta ou se vai se prolongar esse tratamento, mas o mínimo de tratamento é 6 meses. A incidência da tuberculose está aumentando porque os pacientes eles começam a tratar, muitas vezes eles se sentem bem antes de completar os 6 meses. Então, muitas vezes eles vêm aqui, não estou bem, eu não vou continuar o tratamento, porque eu estou bem, não tem necessidade de 6 meses. Mas é importante para erradicar esse bacilo, esses 6 meses. O Mazini Bueno passou por uma recente reforma e foi reinaugurado em abril de 2012, ampliando a área de atendimento. Hoje, o centro possui cerca de 700 pacientes cadastrados, porém, menos da metade faz o acompanhamento da tuberculose. Mudou um pouco mais esse perfil de atendimento, né, onde os usuários daqui da unidade não são só mais pacientes tuberculosos, mas pacientes com doenças pulmonares de uma maneira geral, né, doenças crônicas respiratórias não transmissíveis. O Mazini Bueno trabalha em parceria com o Estado e tem planos de crescimento. Para o Estado já entende, né, essa coordenadoria já entende que o Mazini Bueno é um centro de referência secundária para o tratamento de tuberculose no Estado do Rio. Seremos uma unidade piloto do Estado também para testarmos um novo software para acompanhamento de quimioprofilaxia da tuberculose. É um tipo de tratamento que a gente faz para os contactantes, ou seja, para os familiares, os amigos que têm contato direto com esses pacientes. As pessoas que apresentam tosse por mais de 3 semanas devem ficar atentas aos outros sintomas e procurar atendimento médico. O centro funciona no campus do Valonguinho e atende de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Principalmente pacientes que já têm um quadro de respiratório, uma bronquite, né? Ou mesmo os pacientes que têm outras doenças, como diabetes, hipertensão. Se tiver um quadro, começou emagrecimento, ou uma tosse, principalmente uma tosse mais prolongada, febre, ou mudança do aspecto da secreção dos pacientes que já são bronquíticos, né? Aí devem procurar o serviço para a gente avaliar, um raio-x, um exame de escarro. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje, retornando ao questionamento da semana passada, até porque, na semana que passou, eu fiquei na metade de uma resposta, né, e não consegui completar. Então, vou retornar a ela para a gente dar continuidade aqui ao nosso direcionamento. Então, a gente estava falando, né, que a pessoa que passou o e-mail, que enviou o e-mail, perguntava o seguinte: será que o ator, quando está fazendo uma cena de envolvimento erótico, não se envolve com o par? Até quanto? Eu brinquei, sorri, me lembro bem, e disse que isso é humanamente impossível, né? Que a gente, na realidade, não há como não se envolver com tudo que está à nossa volta, com tudo que se passa à nossa volta, e principalmente com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Principalmente quando é um relacionamento numa proximidade física muito intensa, muito forte, como é o caso de uma relação erótica, né? Então, não há como não estar correndo risco de envolvimento, de uma aproximação maior e até do despertar na pessoa
alguma coisa que, às vezes, não tenha sido percebido de uma outra forma ou num outro momento, e que, com uma aproximação física, às vezes mais intensa, com determinados odores que a gente desprende do corpo, né? E que possam, de certa forma, criar nessa relação uma satisfação, um prazer em função disso. Então, é difícil que a gente possa dizer com toda firmeza e com toda segurança que duas pessoas que estejam fazendo uma cena erótica não se envolvam de forma alguma. Esse risco, ele vai sempre acontecer. E nessa questão também, vem o segundo questionamento, mas fazendo parte ainda dela, o seguinte: quando o ator não tem química com o outro, como é que ficaria? Né? O que acontece é o seguinte: a profissão de ator, ela exige justamente o quê? Que ele se diferencie das outras pessoas que não são atores, exatamente pela possibilidade dele representar, dele fazer personagens, né? Ou seja, dele fazer representações de personagens, de determinadas personalidades que não envolvem propriamente, diretamente, a personalidade dele. Quer dizer, essa é a função do ator. Quanto melhor ele faz isso, quanto melhor ele representa personagens, quer dizer, aí vai envolver o quê? Talento, vai envolver aptidão para a coisa. Né? Quer dizer, à medida que a pessoa tem talento suficiente, tem aptidão para a coisa, mesmo que não haja, num relacionamento próximo e erótico, nenhuma facilitação para isso, como a gente diz aqui, um odor que facilite, uma pele que possa facilitar, ainda assim, porque ele é ator, é que ele tem justamente que criar a possibilidade disso. E criar a possibilidade disso envolve ter talento suficiente para tal. Daí o reconhecimento nosso em relação a distinguirmos no cenário artístico, de uma maneira geral, os vários atores. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em Fernanda Montenegro, não há dúvida nenhuma de que, na trajetória dela, o que nós percebemos em termos de elaboração do personagem, em termos de vivência dos personagens, que é alguém que tem uma plasticidade, quer dizer, tem uma versatilidade, um talento tão maravilhoso e tão surpreendente, que não há personagem que ela faça que não prenda o telespectador, né? Quer dizer, aquele que assiste a televisão, ou a pessoa que vai ao teatro e que vê ainda mais de perto, que tem esse contato mais próximo, então, ao ator, o desempenho, quer dizer, a riqueza interior de emoções e o talento exuberante do ator fazendo o personagem. E isso envolve o quê? Isso envolve entrega. Quer dizer, o que seria essa entrega do ator na medida do envolvimento do público que está à sua volta? É vocação. Né? Vocação, talento e, calculo eu, o somatório também, lógico, da dedicação, dessa entrega que ele faz à sua profissão. Né? Quer dizer, como é que ele vivencia essa paixão pela profissão, pelo que ele escolhe. Ele está certo de que aquilo ali é a sua via de comunicação com o mundo. Né? E ali ele põe
toda a sua emoção, toda a sua pulsão de vida, que a princípio seria uma pulsão, sim, de nível sexual, portanto erótica, sublimada artisticamente falando. Então, sublimada via essa coisa bonita que é fazer um personagem, né, e fazer com esse talento, com essa dedicação e com essa entrega. Bom, então aqui fica a minha colaboração para essa aluna de cinema aqui da UF, que fez esse questionamento. E, então, aqui com o reforço de agregar a isso que eu falei, o seguinte: quando a gente vive uma determinada emoção, ou vive um papel, ou um personagem, não se pode pegar a emoção da gente e fazer mais ou menos assim: olha, coração e emoção, fica aí debaixo da mesa um instantinho, que eu vou ali fazer esse papel e volto já. Quer dizer, ninguém pode, nenhum de nós, ser humano, tem condições de fazer esse tipo de cisão. Como, de uma maneira geral, às vezes as pessoas querem dizer que fazem, né? Ah, sexo é sexo, amor é amor. Não, espera aí. Você, quando faz sexo, você não se dá uma ordem e diz assim: olha, coração, não bate não, hein? Olha, não participa disso não. Fica aí quietinho que eu vou ali fazer um sexo, volto já. A pessoa pode até pensar, ela pode se iludir que dá para fazer isso. Não dá. Tanto é que algumas pessoas que, às vezes, começam um relacionamento de brincadeira, brincando numa determinada situação que envolva sexualidade, e, às vezes, acabam criando uma situação extremamente grave. E aí, sem condições de saída dessa situação grave. Por quê? Porque pode acontecer um apaixonamento, pode nascer daí uma relação que envolva mais afetos, uma relação amorosa mesmo. Pode acontecer? Com toda certeza. Pode acontecer. Então, não dá para separar. Tá? Bom, numa segunda questão, a gente tem aqui algo um pouco diferente. Elizabeth, tenho 52 anos, sou divorciado e, na semana passada, você falou sobre o fato dos homens se preocuparem demais com suas performances, levando em conta a questão da ereção como condição indispensável para o orgasmo feminino. E eu gostaria de poder não me preocupar mesmo, mas as mulheres cobram de nós essa ereção idealizada. E então o que fazer? Eu estou achando interessante, porque na semana passada, quando eu acabei de responder a essa questão, o pessoal aqui da técnica me questionou com relação a isso. Que os homens podem até não se cobrar muito, mas que as mulheres cobram. Não foi? Vocês me falaram isso. Olha, as mulheres cobram, mas vocês não se assustem com isso, não. Porque, sabe por que as mulheres cobram muito? Elas cobram até porque elas não sabem. De que elas não sabem? Elas não sabem nem delas. E a maioria das mulheres não sabe nem do orgasmo delas. Olha, há mulheres, pasmem vocês, século XXI, hein? Liberdade sexual do jeito que a gente está vendo aí. Há mulheres que hoje ainda, na atual conjuntura, moças até mais novas, aí na sua faixa etária de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que não sabe o que é orgasmo. Pasmem, é uma realidade? É uma realidade. Não sabe o que é isso. Sabe que quando tem a penetração sente um prazer, tem um pouco de secreção vaginal e tal e coisa, mas não sabe o que é orgasmo. Quando você pergunta, mas o que é um orgasmo? Não sabe descrever o que é. Então, pasmem,
que as mulheres também se conhecem muito pouco. Portanto, essa coisa de cobrar do homem essa ereção já é por conta desse conhecer pouco. Porque quando a mulher tem um bom conhecimento sobre a fisiologia da ereção e a fisiologia dela, do orgasmo dela, do prazer dela, ela não faz essa cobrança. Porque ela conhece como é a coisa direitinho. Não que obrigatoriamente ela tenha que ter um conhecimento da fisiologia da ereção masculina. Deveria ter, para o relacionamento ficar melhor. Isso deveria ser matéria das escolas, isso deveria ser, não é, uma cadeira escolar. Não, o ensino médio deveria ter uma cadeira. Aliás, o ensino fundamental também já deveria começar lá com os primeiros rudimentos da sexualidade infantil, de ter uma colocação de forma lúdica, para ir levando a criança gradativamente a ir trabalhando a sua sexualidade, sim. Isso não tem a ver com pornografia, não tem a ver... Vamos separar as coisas, gente. Né? E o jovem, o adolescente, ele precisa conhecer, sim, como é que aquilo funciona e como é que ele vai utilizar aquilo de forma adequada, para não sair por aí, hoje, nessa disseminação maluca de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é um assunto de extrema importância, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, é de extrema importância para a saúde. E não só para a saúde ligada à genitália em si, as doenças sexualmente transmissíveis, não. Para a saúde do corpo de uma maneira geral. Não é? Porque o ser humano não é assexuado, e tendo sexualidade, ele tem que aprender a melhor forma de lidar com a sua sexualidade. E com a sexualidade das pessoas que ele se relaciona. E isso é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira. E por que, de certa forma, as nossas escolas não levam para o currículo escolar e para os bancos escolares esse aprendizado, a gente fica questionando. Porque é de importância crucial que você, até para selecionar uma pessoa que esteja mais dentro do seu padrão biológico, fisiológico e de uma maneira geral, não é? Afeita um relacionamento mais frutífero com você, quanto mais você conhece sobre a sua sexualidade e sobre a sexualidade humana de uma maneira geral, você estará dando não um passo apenas à frente, mas muitos passos à frente, nas suas relações de uma maneira geral como um todo. Porque, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, essa semana até está havendo uma chamada na televisão de uma programação que tem na TV Globo. Como é que é o nome dessa programação, gente, que tem na TV Globo sobre sexo? Que vai recomeçar agora, uma nova etapa. Amor e Sexo. Outro dia, assistindo a chamada dessa programação na TV Globo, aparece uma jovem que pergunta assim, eu prefiro o amor, porque o amor a gente já nasce com ele, o sexo a gente aprende. Totalmente ao contrário. Essa posição, não. A gente nasce com o instinto sexual, né? Segundo a psicanálise, inclusive, a pulsão sexual é a pulsão da vida. E é a sublimação da pulsão sexual que faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer esse desdobramento da pulsão sexual para as relações afetivas e para as artes de uma maneira geral. É a sublimação da sexualidade, da pulsão, da força da pulsão sexual dentro do indivíduo e, portanto, é algo que você já nasce com ela, é uma das fomes do indivíduo, né? A gente até chama de fome, uma das fomes do indivíduo é a fome da sexualidade, é a fome, a pulsão da sexualidade em cada indivíduo.
Portanto, o amor é que você aprende, o sexo você já nasce sabendo. Muito embora você pense que não, mas o sexo é instintivo, né? O ser humano vai utilizar da sexualidade instintivamente. Muito embora, dentro disto, existam patologias e você pode usar o instinto sexual de maneira extremamente patológica, como a questão da pedofilia. Quer dizer, a pessoa tem o instinto, mas o instinto é distorcido, ele é desviado, né, para atitudes perversas, para atitudes patológicas. Aí é uma outra coisa, seria um desvio do instinto. Mas o instinto em si, a gente já nasce com ele. E o amor depende de que o indivíduo passe por um aprendizado, né? Em primeiro lugar, numa relação afetiva com a mãe, que é uma relação, ao contrário do que muita gente pensa, extremamente sexualizada. Nessa relação com a mãe, o próprio fato de, antes da palavra, antes do bebê falar, ele tem um corpo a corpo com a mãe. E nesse corpo a corpo com a mãe, você vê, a criança vem ao seio da mãe. Que relação mais próxima do que isso? Você estar mamando no seio da mãe, você estar coladinha com o corpo da mãe. Que coisa mais erótica do que isso? Agora, vamos ver, gente, isso de maneira não promíscua, de maneira não perversa, de maneira não patológica. Mas a importância disso, de uma criança que vem ao seio da mãe e de que é acolhida por essa mãe com esse desejo de proximidade, com esse desejo amoroso. Quer dizer, como é que a criança começa as primeiras experiências amorosas dela no mundo? É justamente através do seio materno. E que coisa mais erótica do que isso? Né? Mas não vamos perverter essa coisa. Isso é erótico, e é erótico de uma maneira, de uma beleza, de uma grandeza. Né? E é preciso que a gente possa compreender, então, a grandeza da sexualidade, a beleza da sexualidade e a beleza desse relacionamento. É disso que a gente está falando. Né? Pornografia é outra coisa completamente diferente. Né? A pornografia é algo em que o sexo é utilizado para virar dinheiro, né? Para se transformar em um produto de venda, um produto de consumo. É coisa completamente diferente. Então, a gente está falando aqui de coisas imprescindíveis à vida do ser humano. Bom, sou estudante de comunicação da UF, tenho 22 anos e gostaria que você comentasse se o aprendizado de artes marciais influenciaria o comportamento em relação a atitudes agressivas. O que a gente poderia colocar aqui é que, de uma maneira geral, as artes marciais, elas têm um princípio que é muito trabalhado em termos de disciplina, né, da pessoa ter um autoconhecimento mais profundo, mais direcionado, para que ela possa desenvolver uma autodisciplina cada vez maior. Em relação a quê? Em relação às suas emoções. Né? Porque emoção é alguma coisa que você não tem o controle sobre os seus estados emocionais. Né? Você passa por uma determinada situação e você não pode dizer para você mesmo, diante dessa situação eu vou ter essa reação ou aquela reação. Não, a emoção você tem independente de você ter algum controle sobre elas. Agora, o que você pode controlar? Você pode controlar
a maneira de você externar as suas emoções, o que é uma coisa bem diferente de controlar as emoções. As emoções ninguém controla. Você não controla suas emoções de raiva, você não controla suas emoções de amor, você não controla. Mas você pode controlar a maneira como você vai externá-las. Como você vai mostrar isso para o mundo à sua volta. Como você vai lidar com isso em relação a tudo que está ao seu redor. Então, é diferente. Uma coisa é você sentir a emoção, outra coisa é você controlar a emoção. E as artes marciais, de uma maneira geral, elas treinam muito o indivíduo para esses aspectos, para o controle, o como eu vou controlar essa emoção. E elas dão ao indivíduo uma tolerância muito grande em relação à agressividade. As pessoas que fazem artes marciais, elas desenvolvem um controle no sentido de não externar a agressividade de forma violenta. Mas elas dosam, quer dizer, isso é um aprendizado, é um treinamento, como outro treinamento qualquer, em que a pessoa vai se disciplinando e chega no resultado desejado, no resultado esperado. Outra questão. Elizabeth, há 2 meses comecei a tomar medicação para controlar a pressão arterial. E uma medicação para diminuir a ansiedade. Medicação tarja preta. Minha pressão normalizou e a ansiedade diminuiu bastante. Mas minha ereção ficou prejudicada. É assim mesmo? Isso acontece com todos ou só comigo? Será que porque tenho 62 anos, isso pode estar ocorrendo? Bom, aí tem um conjunto de situações. Primeiro, as medicações antihipertensiva e uma medicação ansiolítica pode influir, sim, na ereção. Pode prejudicar a ereção? Pode prejudicar a ereção. Converse com seu cardiologista sobre isso. As duas medicações podem inibir um pouco a ereção. Bom, em terceiro lugar, 62 anos de idade, o que a gente tem que ver? Que na fisiologia da ereção, a partir aí de 40 e poucos anos, 50 anos, tem muita gente que já começa a ter fuga venosa. O que é fuga venosa? É justamente, para ter ereção, existem 2 artérias dentro do pênis que têm que estar cheias de sangue para o pênis poder ficar ereto. E a fuga venosa é algo que já começa a ocorrer a partir de uma determinada idade, ou seja, as válvulas dessas artérias, elas já não estão fazendo uma pressão tão adequada para manter o sangue ali. Então, já não há mais uma ereção tão a contento como em menor idade pelo fato de haver fuga venosa. Né? Daí as medicações hoje usadas para fazer vasodilatação dos corpos cavernosos, medicações essas que são usadas para manter a ereção durante um tempo. Agora, não adianta tomar medicação se não tem mais libido. Né? O que é libido? Libido é o desejo sexual, é a apetência, é a vontade de fazer sexo. Quer dizer, se não há vontade, pode tomar quilos de medicação específica que não vai adiantar nada. Tá? Bom, nosso tempo está se esgotando, ficamos por aqui. Acredito eu que dei conta das questões todas que chegaram. Então, na próxima semana, de volta com um entrevistado. Para vocês que me assistiram, meu beijo, até o próximo programa.